Assim diz a saudação apostólica: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Assim eu cumprimento você, que agora nos acompanha, nos assiste, em mais um estudo da Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é Reconciliados com Deus, é o tema de número 22. E antes que nós então demos início, eu convido a você que se coloque de joelhos juntamente comigo para elevarmos a Deus uma prece, suplicando a iluminação para compreendermos mais este estudo. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, também o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por podermos mais uma vez estudarmos a tua palavra. E eu te suplico, Senhor, que abençoe os nossos telespectadores, também a mim na exposição da tua palavra, nos concedendo, Senhor, iluminação do teu divino Espírito Santo para compreendermos, Senhor, mais esse tema que será estudado. Te pedimos essas bênçãos, não que haja méritos em nós, mas confiado nos méritos do seu amado Filho unigênito que por nós morreu na cruz do Calvário. Amém, Senhor. Então, como eu disse, o tema que vamos estudar agora é o tema de número 22 da nossa série de estudos bíblicos, deste livro que estamos utilizando como base, o livro Estudos Bíblicos, da CPB, a edição de 1955. E o tema de hoje tem como título Reconciliados com Deus. Vamos para a primeira pergunta, então, de nosso estudo, que diz assim: que suplicante mensagem nos tem Deus enviado por intermédio de seus designados mensageiros? Então vamos ver que mensagem é essa, Veja a resposta. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20. Então essa é a mensagem, uma mensagem de reconciliação. Que nós rogamos a vocês, reconciliem-se com Deus. Essa é uma mensagem importante que precisamos transmitir a cada um, Pergunta 2. Através de quem é feita essa reconciliação? Então vamos ver através de quem é feita, A palavra de Deus nos diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, versículo 18. Então foi tudo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa reconciliação aconteceu. Pergunta 3. O que foi necessário a fim de se efetuar essa reconciliação? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Veja a resposta aí em sua tela. A palavra de Deus diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, versículo 10. Então, a fim de que essa reconciliação fosse feita, foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário, vertesse o seu sangue, derramasse o seu sangue ali, para fazer essa reconciliação da humanidade com Deus, Vamos para a pergunta 4. Que base de reconciliação foi estabelecida pela morte de Cristo? Veja o que diz a palavra de Deus. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Colossenses 1, versículo 20. Então, a base, nós vemos aí, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, nos reconciliou consigo mesmo em todas as coisas. Pergunta 5. Por meio de quem é obtida a reconciliação? Vamos ver a resposta a essa pergunta. Também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5, versículo 11.
Então, amados, sem o nosso Senhor Jesus Cristo, não existiria reconciliação. O homem ainda estaria alienado de Deus, separado de Deus, distante de Deus. Mas através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos mais uma vez aproximados de Deus, nós somos reconciliados com Deus, né? Pergunta 6. Por que união reconcilia Cristo tanto a judeus como a gentios com Deus, por meio da cruz? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2, versículo 16. Então nós vemos aí, né, que por meio de, em um corpo, né, Jesus ele nos reconciliou com Deus, né, matando as inimizades pelo seu corpo, né, dilacerado, moído na cruz do Calvário. Pergunta 7. Em que profecia foi predita a obra da reconciliação? Então agora nós vamos ver com mais detalhes essa profecia lá no Antigo Testamento. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Processo da expiação, então, né? Teve um prazo aí de 70 semanas aí, prediz em Daniel 9, 24. Em outras versões, está escrito fazer reconciliação pela iniquidade, né? Vamos ver agora essas profecias com mais detalhes, né? Pergunta 8. Reconciliando assim o mundo consigo mesmo, que atitude tomou Deus para com o homem? Veja o que diz a palavra de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5, 19. Então, Deus em Cristo estava ali então fazendo o processo de reconciliação, não imputando aos homens os seus pecados. Este foi o processo de reconciliação feito por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 9 agora, para nós compreendermos um pouco melhor. Que tornou para Deus possível tratar assim com os pecadores, né? Vamos ver então a resposta a essa pergunta. Que tornou para Deus possível tratar assim com os pecadores? Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre ele quem? Sobre o nosso Senhor Jesus. Ele fez cair sobre Jesus a iniquidade, a culpa pelos nossos pecados. Assim Jesus ele carregou a nossa culpa, como está escrito lá em Isaías 53, versículo 6. Vamos ver um pouco mais a respeito disso. Pergunta 10. Que foi Cristo feito para libertar os homens do pecado? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então Jesus, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Por quê? Porque ele se colocou na condição de culpado. Ele admitiu, assumiu a condenação que nós merecíamos, para que assim nós pudéssemos receber a recompensa que ele merecia, que é a vida eterna, né? A salvação. Então esse foi o plano, né, de reconciliação. Pergunta 11. Como foi ele tratado? Como Jesus foi tratado? Será que Jesus foi tratado como ele merecia ou como nós merecíamos? Vejamos aí a palavra de Deus lá no livro de Isaías 53, né, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos aí várias coisas, né, que Jesus sofreu. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi castigado, sofreu pisaduras, ferimentos, tudo para nos reconciliar com Deus. Esse foi o tratamento que ele recebeu. Ele não merecia ser tratado dessa forma.
mas ele foi tratado assim, porque nós merecíamos ser tratados assim, para que nós pudéssemos ter o tratamento a que ele tinha direito. Este foi o meio de reconciliarmos com Deus novamente, né? Vamos para a pergunta 12 agora. Estamos chegando ao fim. Esse estudo, né, 22, ele é composto apenas de 14 perguntas e respostas. É um estudo bem reduzido. Então a pergunta 12, ela vem dizendo assim: que declarou João relativamente a ele? Relativamente a Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1, versículo 29. Então João Batista, quando ele estava lá no Jordão, batizando as pessoas, ele viu Jesus se aproximando. Então ele disse, na hora ele percebeu, por divina revelação, Deus revelou para ele, né? E ele pronunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo, a pergunta 13. Aonde levou Cristo esses pecados? Vejamos então o que diz a palavra de Deus em resposta a essa pergunta. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 São Pedro 2, versículo 24. Então nós vemos aqui que Jesus levou esses pecados no madeiro, lá na cruz do Calvário, e ele carregou os nossos pecados. Ele recebeu a condenação por todos os pecados. E ele fez isso para que nós pudéssemos viver para a justiça, né? Através de suas feridas nós fomos sarados. Aqui Pedro ele está citando o livro de Isaías, né? Profecia lá de Isaías, no capítulo 53. Lá que diz, né, que nós, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, né? E a última pergunta desse nosso estudo, de número 22, reconciliados com Deus, a pergunta 14, diz assim: qual é o grande desígnio de Cristo em sua obra de reconciliação? Qual que é o grande propósito dele? A palavra de Deus nos diz assim: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 21 e 22. Então esse foi o desígnio de Cristo, através da sua morte, nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esse que foi o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo, através de sua morte na cruz do Calvário, nos levar à santidade, nos levar à incorrupção, nos levar à irrepreensibilidade, inculpáveis, né? Para sermos então reconciliados com o nosso Deus. E agora aqui em nosso estudo, nós temos um poema, no próprio livro ali, Estudos Bíblicos, né, ao final desse 22º estudo, existe um poema chamado Jardineiro Oculto. E eu quero recitar esse poema aqui para vocês, que vem dizendo assim: nas minhas horas de íntimo repouso, sinto um aroma suave em torno a mim, como de um vento vago e silencioso que tivesse passado num jardim. Procuro então, maravilhado e ansioso, ver quem derrama pelo ambiente assim, esse perfume irreal e misterioso, misto de rosa branca e de jasmim. E meditando noto em muda calma, que é o jardineiro oculto da minha alma, que anda esparzindo essa fragrância ao léu. Sempre que fujo do rumor do mundo, ele me leva em êxtase profundo, por uma escada olente para o céu. Cleómenes Campos. Que Deus te abençoe e que você realmente seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Tenha certeza de que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para reconciliar você com o nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!